Gente, bom dia a todos e a todas que vão começar a chegar aqui através do Facebook. Nós estamos iniciando um ciclo de debates educacionais nesse momento muito complicado que nós estamos vivendo. E a partir de hoje eu queria ter um bate-papo com alguns educadores que são referências aqui no Brasil inteiro, e a Jane é uma dessas referências. Eu tive a oportunidade de conhecê-la no evento educacional lá no Rio Grande do Norte. Foi. E a partir daí fui pesquisar e acompanho muito as suas publicações. Obrigada. Acompanho muito o seu trabalho, e você é uma dessas referências educacionais. Nós estudamos muito os clássicos educacionais nas formações pedagógicas, e nós percebemos que, apesar dessa galera ser muito importante, os clássicos educacionais, nós temos uma nova geração muito boa de educadores, e você é uma dessas grandes educadoras. Obrigada. Que tive o prazer de conhecer. Então, Jane é mestre em educação, né, pela Universidade Tuti do Paraná, trabalha com teoria psicanalítica, né, e educação. Jane é palestrante, escritora. Eu vou, durante a transmissão, também divulgar suas redes sociais. Né, ela é sempre ativa nas redes sociais, tem muitos artigos interessantes. O teu site é muito interessante, Jane, assim, para a parte de formação pedagógica. Eu indico muito aos meus alunos, né, no curso de pedagogia, principalmente pelos temas atuais, né, que você aborda de uma maneira fantástica. Né? Então, eu quero agradecer inicialmente, e eu queria que você nós estamos no sertão da Paraíba, né, aqui na cidade de Patos, mas eu atuo no sertão da Paraíba, e muita gente aqui do sertão vai ter a oportunidade de escutar. Obrigada. Já mando um abraço, né, de todo o povo sertanejo para você. Eu adoro aí. Sertanejo é um povo assim que eu falo que a gente é acolhido pelo ar, né? Quando a gente chega aí, é muito interessante isso. E é uma coisa muito bacana. Te agradeço muito esse convite. A gente realmente tem aí, né, uma relação, apesar de distante fisicamente, muito próximo virtualmente. Eu acho que isso já sinaliza essa mudança de tempos, né? Eu acredito, sabe, professor Deusi, que a gente está num momento muito bonito por quê? Porque tudo aquilo que a gente tinha como alicerce meio que ficou movediço, sabe? Então, eu gosto muito de pensar a educação, eu já vinha fazendo esse movimento, que é como um GPS, né? Então, eu acho assim, a gente está tendo mais um convite de recalcular essa rota nossa, né? Então, você também é um adepto às tecnologias, eu vejo que você sempre está procurando, eu também, e é uma forma da gente chegar aonde, muitas vezes, presencialmente, a gente não chegaria. Né? E eu acho que a educação é isso, a educação está trazendo um convite para a gente se conectar com a vida, né? Eu acho que a gente tem falado muito isso. O século XXI chegou agora, 30 dias atrás, dentro das nossas casas, dentro das nossas escolas, sejamos ricos ou pobres, estamos todos na mesma situação, né, tentando nos reinventar e ressignificar o que realmente vai valer a pena. Muito isso. O século XXI... Concordo, Jane. Eu tenho uma intervenção, uma pergunta em meio a toda essa indefinição, e aí falando um pouco relacionado aos profissionais da educação. Né? Como esses profissionais de educação, Jane, eles podem enfrentar, assim, o que é que você poderia falar para eles nesse momento de indefinição? Porque aqui na nossa região, grande parte das escolas privadas utilizaram o recurso da antecipação das férias. E essa antecipação de férias está acabando agora entre o dia 4 e o dia 8 de maio. Depois disso, aulas virtuais. Só que a educação infantil, a expectativa é que haja uma demissão em massa, né? Algumas escolas de maior porte
estão segurando esses contratos. Então, nós temos uma vivência de incerteza. Então, nós não sabemos como é que vai ser isso. Do ponto de vista legal, nós ainda não temos, por parte do governo federal, uma definição clara quanto à questão dos dias letivos, até porque não se sabe até quando vai durar isso. Então, nós temos um cenário hoje de incertezas relacionadas aos profissionais de educação. Medo de perder o emprego, medo de não saber se relacionar através de uma câmera, de maneira remota, de maneira EAD. Então, como é que você analisa esse cenário de incertezas? Olha, a gente está num debate, né? Eu tenho acompanhado aí, acredito que você também, dessa tentativa de equilíbrio da legalidade, da normatividade, dos contratos, enfim, as escolas privadas estão sendo mais afetadas porque muitos pais estão rompendo os contratos, né? Inclusive, eu tenho tido uma batalha muito grande com essas famílias, porque o que eles estão rompendo? Eles estão rompendo um vínculo afetivo, né, que é a base de qualquer processo de aprendizagem para essas crianças. Então, a gente tem trabalhado muito junto à educação infantil para que esses vínculos não sejam rompidos, sabe? Então, que criem-se estratégias, por exemplo, eu defendo que a educação infantil a gente não deve enviar atividades, mas sim orientações com essas famílias, com essas crianças, essa parte mais lúdica. Eu e uma amiga colocamos no site, você deve ter visto, um inventário emocional gratuitamente para orientar essas famílias, esses professores. Agora, isso vai depender muito desse vínculo que a escola tem com os seus educadores, sabe? E que tem com essa família. Porque isso, Deusi, me traz uma questão que eu debati muito, que assim, já tem nos mostrado em que escala que a educação está em termos de valores para as famílias. Né? Porque eu descarto uma educação como se eu estou descartando uma roupa. E os vínculos, a aprendizagem ao longo do processo, né? E por outros canais como esse, né? Eu tenho falado muito com os pais, tem professores que estão mais próximos dos alunos do que quando estavam na sala de aula. Sim, sim. Né? Então, eu acredito que é através do diálogo. Nós não temos formação para o diálogo, não temos. O cenário político está aí nos mostrando isso. Né? É um passo a passo. Eu acredito que isso vai depender muito de como a direção da instituição, os gestores da instituição vão direcionar. No caso da educação pública, a gente tem procurado chegar até esses alunos de alguma forma. Né? Uma das minhas maiores preocupações, deve ser a sua também, é a alimentação desses alunos também, né? É uma coisa de uma escala de valores de base, de uma necessidade, do vínculo afetivo que muitas vezes essas crianças só conhecem na escola, sabe? Então, a gente tem que encontrar uma forma de chegar até esses sujeitos. É muito interessante, porque eu estava fazendo um encontro virtual em Alagoas, e uma das formas que eles chegaram até os alunos foi através de um carro de som. Né? Então, eu acho que é essa reinvenção que é muito bonita. Uma coisa que ao meu ver, Jane, trava muito esse processo de reinvenção é a legislação educacional. Eu acho que, até inclusive nos fóruns, lá na Associação Brasileira de Direito Educacional, é uma coisa que nós batemos muito nisso. Você citou a questão da alimentação, da merenda escolar. Existe uma luta hoje no Congresso Nacional para a regulamentação de uma lei que autorize esses alunos, essas crianças, a receberem, por exemplo, um valor financeiro em relação a essa merenda, porque não há segurança jurídica para que os gestores possam efetivar isso. E é muito complicado, porque nós temos muitas leis, nós temos, inegavelmente, assim,
do ponto de vista educacional, nós somos o país que tem a maior quantidade de leis hoje. Nós temos mais de 100 mil leis educacionais, tanto na esfera municipal, estadual, como federal. E essas leis, elas não dão garantias mínimas nesse processo de reinvenção. Então, assim, é uma situação muito difícil. A legislação, ela tem que resolver problemas, né? Ela tem que se colocar como uma fonte facilitadora das relações sociais. Só que, infelizmente, no Brasil, né, não é muito assim, principalmente em época de pandemia. A abertura do comércio, não está tendo uma discussão técnica sobre isso, não tem problema nenhum você reabrir escola, você reabrir comércio, Sim. desde que haja uma discussão técnica para isso. É seguro? Existe um laudo, existe um relatório, existe uma discussão técnica sobre isso, e nós estamos muito à mercê dessa insegurança política, dessa insegurança jurídica, que infelizmente nos atrapalha muito, muito. Você traz um ponto muito importante, Deus, e que eu tenho visto nas discussões das Undimes e tudo, exatamente isso. São muitas leis, né? Uma fragmentação, uma lei não conversa com a outra, né? O federal não conversa com o estadual, que não conversa com o municipal. Eu vejo assim, esse retrato caótico que nós temos hoje do cenário político é do cenário da educação, é apenas um reflexo. Por exemplo, hoje aqui em Belo Horizonte, que eu moro em Minas, que eles estão começando a criar o protocolo para liberar o dinheiro para alimentação para a família, sabendo que 52% não tem acesso à internet. Aí eu tenho que escutar de uma pessoa que representa a Secretaria de Educação que é para a pessoa pegar o celular do vizinho. Né? Então, chega a ser bizarro o que a gente está fazendo. Né? Então, por exemplo, a cada protocolo tem uma aprovação, eu falo que a gente está assim. Sabe o que eu tiro disso hoje? Eu não sei como, né? Mas para a gente refletir nesses ambientes, é o seguinte, a educação ela tem que ser um projeto independente de partido político. Ela tem que ter uma narrativa nova, sabe? As pessoas que estão com o pé no chão da escola, da universidade, é que tem que fazer essa costura. Porque o que está acontecendo? A cada eleição, a cada negociação, cai um projeto de anos, Né? Hoje a gente está aparecendo uma geração protocolo. Tudo tem que ser protocolado. A pessoa está morrendo, ela tem que protocolar. É o que você está falando. Cadê a orientação técnica para voltar para a escola, para o país não quebrar, para que as pessoas possam ter uma perspectiva de futuro, porque tudo isso é parte da educação. Cadê o ministro da Educação, gente? Que não se manifesta, e quando se manifesta, pelo amor de Deus. Agora, todos nós, educadores, temos que nos unir, sair dessa polarização que o mundo está, porque, na verdade, estamos todos no mesmo mar, tormenta, mas cada um no seu barco. Um está no iate, o outro está no barco de papel. E aí? Exatamente. Eu costumo dizer que, do ponto de vista histórico, nós sempre tivemos governos bons e governos ruins. Sim. Nós não temos necessariamente, nunca tivemos um governo que fosse de 100% coisas ruins ao longo da história. Então, o normal em qualquer país pós-eleitoral é o seguinte: um governo novo que assume, nós vamos pegar aquilo que é bom e vamos dar continuidade, e aquilo que é ruim, nós vamos romper e vamos construir algo novo. Mas para além dos egos, né? O problema é isso. Sim. No Brasil, você tem uma política de destruição, então você não há uma política de continuidade. Eu cito muito isso quando você analisa, quando nós analisamos a transição do governo Fernando Henrique para o governo Lula.
Houveram coisas ruins no governo Fernando Henrique, houveram coisas boas. Da mesma maneira em relação aos governos que sucederam ele. Houve muitos avanços no MEC exatamente por essa transição não ter tantas rupturas. Né? E isso é um tema que a gente pode, inclusive, discutir posteriormente, né, no âmbito das políticas públicas educacionais. Mas, infelizmente, essa pandemia mostrou essa fragilidade das políticas públicas. Né? A questão é o que nós vamos fazer com isso. Isso é que eu acho que é importante, sabe? Porque está mostrando diversas fragilidades, inclusive do acesso às tecnologias para a educação pública. Sim, sim. Né? Para que a gente possa chegar até eles e, mais ou menos, a gente poder ter diminuir essa escala de desigualdade, né? É muito preocupante. Aqui, ontem, na rede estadual de ensino, começou o ensino remoto, à distância, enfim, mas é muito complicado. Você tem o Google Classroom, por exemplo, que grande parte dos alunos não tem uma internet de boa qualidade, grande parte dos alunos não tem acesso a computador, o celular não é bom. É muito complicado, não tem um impressor em casa, né, para fazer a impressão do material. Muito, muito difícil. Jane, eu queria fazer uma segunda pergunta, né, para que você pudesse dar a sua opinião, sua visão sobre isso. Nós falamos muito sobre o pós-quarentena, sobre esses efeitos, essas mudanças, né, tudo isso. Até que ponto esses efeitos desse recolhimento, dessa quarentena, esse cenário novo que nós estamos vivendo hoje, até que ponto nós teremos efeitos permanentes desse trabalho de transição? E aí eu faço uma indagação a você no seguinte: nós tínhamos a certeza, antes dessa pandemia, de que a educação seria em grande parte online. A expansão da educação à distância, tudo. Nós continuamos com essa certeza ou essas experiências online que estão sendo feitas não estão referendando a importância do trabalho presencial? Né? O que é que vai ficar de permanente pós-pandemia? Olha, eu acho que a gente tem refletido muito isso, né? Como que a gente está chegando a essas crianças e jovens, o uso dessas tecnologias, porque eu acredito que eu, inclusive, tinha uma certa demonização com as tecnologias, sabe? A questão é como que ela vai ser chegada e como que ela vai ser preparada. Porque eu tenho falado muito, Deus, da questão do pós-pandemia, vai depender muito de como a gente está vivendo essa pandemia. Eu hoje recebi uma mensagem de uma professora que ela falou que ela tem começado a trabalhar às 7 da manhã e fica até 9 da noite. Então, ela assim, está no limite dela. Primeiro, que ela teve que se inteirar da plataforma agora. Em 4 semanas já se mudaram 3 plataformas para ver qual que adequa. Então, isso tudo, a minha grande questão é que isso já devia ter sido contemplado antes da pandemia, né? Sim. Agora, o que eu penso na pós? Eu não consigo, eu tenho usado como reflexão para pensar a pós uma frase da Hannah Arendt que diz assim, toda dor pode ser suportada se sobre ela pudermos contar uma história. Eu acho isso assim perfeito no momento. Por exemplo, você, a gente está sofrendo, mas a gente está transformando esse sofrimento em ação, né? Tentando chegar às pessoas, tentando levar algumas possibilidades, um debate. Tem pessoas da nossa geração, da nossa linha de trabalho, que paralisaram frente a essa pandemia. Então, os professores que paralisaram, que ainda estão no quesito queixa, provavelmente eles vão voltar da pandemia um pouquinho piores do que quando eles entraram. Né? Então, eu acho que aí vai muito aquele encontro à ética que a gente debatia ontem com a Terezinha.
eu aposto que a gente vai tirar alguma coisa boa, muitas coisas ruins. Mas eu também tenho um comprometimento com o meu desejo de contribuir para essa mudança do bem. Essa é a questão. Qual que é a contribuição que cada um acha que pode levar? Então, por exemplo, eu vivi essa pandemia. Nós vamos ter que retomar a escola falando dessa pandemia, mas falando no sentido ético, né? A nossa vida, por exemplo, eu tenho professores que estão falando assim, Deusi, quando eu vou voltar para a normalidade? Eu falo, qual normalidade? Né? Que Nunca... é isso que você... Nunca mais. Primeiro que a gente não atravessa uma experiência dessa, volta a ser como era. A escola jamais será a mesma. Então, isso é que eu acho que é interessante. O que cada um de nós vai levar nessa bagagem e vai abrir essa bagagem e ver o que não serve mais. Né? A gente vai ter que fazer despedidas necessárias. As empresas, né? Muita gente está vendo que o home office funciona, muita gente não está produzindo no home office. Quer dizer, é uma era agora de balanço, mas um balanço que tem que ter um comprometimento ético com cada um. Sim. Né? Hoje, por exemplo, eu e a Regina, uma amiga, a gente começa a dar o primeiro curso online, não é gravado, para o município de Tapes, no Rio Grande do Sul. A grande discussão da secretária com a gente é como que faria a lista de presença. Por quê? Porque ela sabe do que ela está falando, né? Então, a gente vai ter que criar uma senha para que cada professor coloque ao final da aula. Olha, a autorresponsabilidade. Caminhos tem muito mais barato, inclusive, do que levar a gente até o município, pagar hospedagem, pagar... Né? Quer dizer, tem um movimento que a gente pode fazer para o bem. Sim, sim. Mas é a vontade, é o desejo de cada um. Eu acredito muito que a gente pode sair melhor. Uma coisa que eu percebi, Jane, nos debates que eu venho participando, as pessoas puxam muito para o lado do direito. Olha, nós temos que resolver isso, mas a lei diz isso, o código diz isso. E é uma situação tão nova para a nossa geração que a lei não consegue resolver isso. Eu vou pegar um exemplo das escolas particulares no tocante ao rompimento dos contratos educacionais. Uhum. A lei, ela não resolve, porque o que deveria hoje ser levado em consideração seria o bom senso. Então, se aquele pai não teve prejuízo ou diminuição, se o pai é funcionário público, se é empresário, se tem uma boa reserva, se não houve uma alteração no padrão de vida, paga integralmente a mensalidade, porque a partir do momento que os pais que podem pagar integralmente a mensalidade agora fazem dessa maneira, abre uma margem maior para as gestões negociarem com aqueles pais que tiveram um impacto. Exato. Isso é uma solução que não passa necessariamente pelo direito, passa pelo bom senso. Mas o que acontece? Você toca num ponto bárbaro que eu tenho falado, o outro, né? A minha preocupação com o outro. Deus, e eu não sei se vocês passaram por isso, mas quando estava sendo anunciada a pandemia, as pessoas correram para o supermercado para fazer estoque. Ou seja, vou comprar 10 latas de óleo, eu não estou preocupado se o outro vai ficar sem. Olha, e isso que você traz, a meu ver, é o que deveria ser feito. Aqueles pais que têm uma reserva e que têm na escola uma parceria, que são as pessoas referenciadas para ajudar na educação dos filhos, que pague a mensalidade
e depois veja o que pode ser feito, enfim, e que possibilite essa instituição amenizar para aquele pai que foi mandado embora. Mas isso é uma preocupação com o outro, é a empatia, é a solidariedade, é algo inegociável, né? Por isso é que eu falo, sabe, Deusi, eu acho que as instituições, elas deveriam levar esse debate, o gestor deveria levar esse debate para os pais, sabe? Porque aí a gente vê a questão de quais valores que a gente está querendo passar para as novas gerações. Né? Eu, por exemplo, eu tenho uma filha que ela faz uma pós-graduação na Getúlio Vargas, ela pagou muito caro, uma pós-graduação presencial e tudo. Ela está tendo aulas online. Ela poderia questionar, não foi isso que eu contratei. Mas não. Entende? Eu acho que é aquela parcela que cada um dá um pouco de si. Talvez nem todo mundo saia ganhando, mas a gente pode fazer essa ajuda mútua, né? Um equilíbrio bem, bem interessante. A solução, eu sempre digo isso, a solução não passa necessariamente pelo direito, vai passar pelo diálogo, pelas conversas. Algumas assembleias legislativas, né, inclusive eu vi que aí no seu estado, Minas Gerais, também houve essa discussão, assim como eu participei semana passada de uma audiência pública da Comissão de Educação aqui da Assembleia Legislativa da Paraíba, onde estavam tentando aprovar um projeto de lei de redução de 30%, uma redução linear, em 30% do valor das mensalidades. E eu colocava que assim, é claro que os deputados aprovaram, até porque vem toda a questão da opinião pública, e eu coloquei na audiência pública que, do ponto de vista técnico, do ponto de vista pedagógico, do ponto de vista do bom senso, diminuir por força de lei 30% das mensalidades dessa maneira, você não consegue gerar um processo de igualdade, porque aquela mesma pessoa que não teve prejuízo nos seus rendimentos vai ter o mesmo desconto daquela pessoa que de uma hora para outra ficou sem absolutamente nada. Né? Então, isso tem que ser muito bem discutido, tem que ser muito bem... E uma coisa que eu não sei se você concorda comigo, é caso a caso. Sim, sim. Né? Porque é o momento do 1 a 1. Eu acho que quando você fala desse momento, a gente está criando novas narrativas e também subjetividades que a gente vai ter que levar em conta. Né? Não adianta os pais quererem mostrar que estão sendo solidários e tudo, quando eles não estão sendo solidários com a família do lado, que é o colega, o amigo do filho. Isso seria uma oportunidade de um banho de valores, de todas aquelas competências socioemocionais, eu poderia estar realizando ela na prática, sabe? Exatamente. Com os meus filhos, com a minha família, com a escola. Imagina a relação que ficaria de bem-estar entre as instituições. Mas, no entanto, o que está acontecendo? A gente, mais uma vez, está tendo a certeza de informação não muda comportamento. Exatamente. Né? O que muda comportamento é sentir aqui, ó, na pele. E quando a pessoa quer ver, né? Temos movimentos fantásticos acontecendo, e movimentos ruins. Por exemplo, existem movimentos de pais que estão incentivando um boicote para cancelamento de matrículas. É um momento muito complicado, em meio a todo esse processo vivido. Mas tem pais que criaram grupos para incentivar os professores que estão gravando as aulas em casa. E meu filho tem 7 anos de idade, está no 2º ano, e é muito interessante, porque todas as vezes que nós assistimos às aulas colocadas lá na sala de aula virtual, eu sempre dou um jeito de parabenizar as professoras. Legal. Porque é uma maneira de se ter um feedback interessante daquilo que está sendo feito.
São gestos simples. Você colocou uma coisa fantástica. Se cada um pudesse ajudar um grupo de pessoas que estão próximas a você, essa ajuda ela pode ser de diversas maneiras, pode ser com Sim. alimento, pode ser com um determinado valor financeiro, pode ser, inclusive, mantendo os contratos e os pagamentos e as suas contas para abrir margem para que haja uma negociação maior. Isso é fantástico. Nós temos algumas pessoas participando, Jane, eu queria agradecer, né, por essas pessoas estarem aqui perguntando. A Andrea, lá da UFCG, está perguntando o quanto o rompimento dos contratos afeta os professores. Eu acho que até nós conversamos sobre isso, Nossa, mesmo antes de eu ver a pergunta da Andrea aqui. Afeta, antes de afetar o professor profissional, afeta o professor enquanto sujeito. Eu acho que isso é uma ferida enorme que eu estou vendo. Né? Porque é como se aquela pessoa que está com a coisa mais preciosa que a gente tem está sendo descartado. Sabe? Eu acho que essa falta de sensibilidade é algo que mostra o lugar que muitas crianças ocupam nessas famílias. E uma coisa, sabe, Deus, e que eu falo muito para os pais: querer ser pai e mãe é muito diferente de querer ter um filho. Muito, né? E bem profundo. Né? Tá acompanhando também aqui a nossa conversa, Deise Dias, minha irmã, que é psicóloga. Legal. Ela é psicóloga e trabalha muito nessa área. Né? Nós vamos fazer uma conversa também. Paulo Fernandes acompanhando também, bom dia. O professor Jorge Vilar também nos acompanhando. Legal. E, enfim, Jane, eu, dentro dos artigos teus que eu já li, tem um que eu achei bem interessante. Eu até já trabalhei ele em sala de aula. Existem alguns temas que são tabus na sala de aula. Temas muito difíceis de serem trabalhados. As pessoas elas só pensam nos temas tabus relacionados à sexualidade, gênero e esses debates atuais. Ao meu ver, tem temas que são tão tabus quanto esses. E um dos temas que representa uma dificuldade muito grande do trabalho é o luto. É o luto. E eu vi um dos teus artigos, eu não sei se foi na Direcional, eu vi esse artigo no teu site, mas eu não sei se você publicou lá na Direcional, que é uma coluna que é assim, luto, um trabalho de tecer. Eu achei fantástico esse artigo. Você faz uma análise bem nova sobre isso, inclusive levando em consideração a BNCC, as competências socioemocionais, e você tem um trechozinho que eu acho fantástico, que você diz assim: como falar de morte na escola? E sempre respondo: como vocês lidam com a morte? A morte é a única certeza que temos na vida e a única coisa que negamos o tempo todo. Por que eu estou falando de morte nessa? Que eu queria um comentário teu em relação a isso. Essa pandemia, e alguns estados a situação está mais grave do que os outros, até o luto ele foi modificado. Se já era complicado trabalhar o luto nas escolas, imagine hoje quando todo aquele ritual que envolve a morte, o velório, o acompanhamento, o abraço dos amigos, tudo isso foi retirado. Grande parte dos municípios criaram leis que limitam, inclusive aquelas pessoas que não morrem do coronavírus, limitam o velório a 10 pessoas. As pessoas não estão saindo de casa para ir aos velórios, para abraçar os familiares, os parentes. Se já era um tema complicado, Jane, de se trabalhar, imagine agora quando esse ritual, eu chamo de ritual, ele não é completo, quando você não pode ter o velório, quando você não vê o corpo da pessoa, né? Quando as pessoas elas são sepultadas em valas coletivas. Então, vai ficar muito mais complicado trabalhar esse luto. É engraçado que essa semana eu falava isso. Eu fui tocada, eu sempre escrevi muito sobre isso, porque enquanto professora, na época que eu trabalhava, tinham lutos da noite para o dia de pais, de professores, e a escola entrava em pânico.
a minha experiência pessoal de perdas me sensibilizou muito mais. E agora, pensando a pandemia, eu acho que eu tenho uma cena que eu chorei dias, acho que todos devem ter visto, aquela da Itália, quando os caminhões saem com os corpos e a família sai correndo atrás chorando. Então, aquela cena, para mim, é uma coisa que diz assim: quando eu me conscientizo da morte, eu ressignifico a vida. Essa é que é a diferença, sabe? Falar de morte deveria ser algo natural, da mesma forma que a gente fala de nascimento. E a morte, você pode observar que o adulto não fala da morte porque ele não tem aquilo trabalhado. Então, por exemplo, por que as pessoas estão se deprimindo tanto? Por que o uso de psicotrópicos aumentou? Porque a gente está tentando, a única certeza que a gente tem, negar que podemos morrer. Né? Então, hoje, eu penso que nós vamos ter uma geração aí com uma grande questão nova, que é pular o ritual da perda. A gente já vinha com isso muito difícil, né? Porque as novas gerações, a gente tem muita dificuldade em privá-los de alguma coisa. Por quê? A meu ver, porque a gente trabalha tanto que a gente se sente meio culpado, meio refém, então acaba compensando de outra forma. Né? É um pouco a minha leitura. O luto, quando eu falo de luto, eu falo das nossas perdas diárias que a gente está tendo, sabe? Que é não poder ir para a escola ver os colegas, não poder enterrar o meu ente querido, saber que eu vou dormir, mas que amanhã eu posso ser contaminada. E aí eu vou falar para o meu filho o quê? Que o pai, a mãe, a avó virou estrelinha. E a hora que o filho falar que quer virar estrelinha, a gente surta. Sabe? Então, né? Porque é isso. Ou, por exemplo, seu pai viajou até eu ganhar fôlego para poder contar. Quando ele fala que ele quer viajar para ficar com o pai, a família toda enlouquece. Então, a gente tem que acreditar que o mundo não é tão cor-de-rosa, mas que a gente pode criar instrumentos para transitar nesse mundo. Né? A gente nasce, a gente desenvolve, a gente morre, mas esse processo não tem mais essa narrativa. Né? Porque, senão, como é que você explica que bebês morrem? É o que as crianças têm nos perguntado. Né? Mas meu irmãozinho foi embora, mas ele era criança. Então, que Deus é esse? E aí é que vem a maravilha da vida. Né? Porque aí a gente tem que entrar, cada um com as suas crenças, né? Cada um com os seus valores, de ressignificar o dia como se você não estivesse aqui amanhã. Falar da morte como a gente fala da vida. Falar da saudade como... Vamos chorar, todo mundo? Vamos chorar. Não, pai e mãe não pode chorar. Pode? Deve. Né? Deve. As crianças falam assim, eu tô com medo. Eu viro para elas e falo, eu também. Quando eu falo eu também, eles fazem. Então a gente pode falar disso. A morte é a mesma coisa. Eu tenho medo de morrer. Eu também. Sabe? Eu não pude me despedir da minha avó. Vamos encontrar uma forma? Quem sabe você escreve uma carta? Sabe? A gente vai ter que reinventar. Quando eu falo reinventar, é isso. Sairemos mais criativos, então, de todo esse processo. Né? A ludicidade em relação aos temas complicados. Assim, eu estou abordando essa questão do luto porque as imagens que nós estamos vendo diariamente são imagens chocantes. Né? O Paulo
que está nos acompanhando aqui, fez uma indagação interessante. Paulo é bárbaro para você fazer uma com ele, um contador de história fenomenal. Ele está colocando que a literatura é um excelente instrumento para abordar esses e outros temas, assim como a literatura, a contação de histórias. Isso. Muito, muito bacana. Daisy Dias está colocando aqui. E muitas escolas não trabalham esse luto. E imaginem quantas crianças e adolescentes voltarão para a escola sem, pelo menos, um ente querido. Né? Pois é. Comentar sobre isso. Aqui isso cai na sua pós-pandemia. É um tema que a gente vai ter que tratar. Você falou da direcional, eu me lembro que eu fiz uma seleção de textos, uma época, só sobre luto. E o editor mandava e-mail assim para mim. Ai, Jane, será? Ai, vamos pegar mais leve, vamos. Eu falei, mas o luto pode ser leve. Se a gente entender que a vida é uma passagem. É um legado que a gente deixa, eu vou deixar, você vai deixar. Alguém vai contar a sua história. É isso. As escolas que voltarem pós-pandemia sem falar de luto, vai ter problema. Vai. E é um tema muito difícil. Eu vou citar um exemplo regional. Eu não sei como é aí em Minas, mas eu moro aqui no sertão. Nós estamos a 300 quilômetros da capital, João Pessoa. Lá na capital, já não são feitos velórios em casa. Já eles utilizam as centrais de velório. Por questões de trânsito, por questões emocionais. Mas aqui no sertão, não. As pessoas, elas são veladas em casa. Em casa. Em casa ainda. E retirar isso daqui, agora é que as pessoas estão usando mais as centrais de velório, né? Mas é muito cruel isso para uma criança, para um adolescente, para um adulto, não passar por esse rito. Eu concordo contigo, nós seremos novas pessoas dentro de um novo processo histórico e pedagógico. Eu tinha combinado contigo, Jane, meia hora de conversa, mas a conversa está muito boa. A gente se perde, né? E entrando outras pessoas também aqui no debate, depois de 20 minutos de conversa, foi que eu coloquei a configuração pública lá no Facebook. Não, mas temos mais tempo. No início, estava acompanhando só as pessoas vinculadas ao nosso Facebook, mas agora já está aberto para todo mundo, por isso que o pessoal está chegando. Então, quero agradecer a presença de todos vocês, gente. E tem um terceiro ponto que eu queria perguntar, né, de acordo com a sua vivência no meio educacional, levando em consideração que isso vai passar, e isso vai passar, né? De acordo com a sua vivência, Jane, por onde é que as escolas, nesse recomeço, deveriam começar? Eu acredito assim, né? A gente ainda não tem uma orientação técnica de como voltaremos, se voltaremos todos ao mesmo tempo, se voltaremos por escalas e tudo. Mas eu acredito muito, sabe, que a gente tem que voltar fazendo um inventário dessa forma. Por quê? Outro dia uma diretora me perguntava assim, mas nós vamos ter lacunas pedagógicas? Sim, vamos. Vamos, porque a gente vai querer avaliar de um jeito que a gente sempre avaliou. Então, teremos lacunas. Agora, se eu considerar outros conteúdos como parte do currículo, nós não teremos lacunas. Então, eu gosto muito dessa ideia de voltarmos como uma possibilidade de conversação num primeiro momento, sabe? Agora, conversação tem que ter quem escute, né? Essa semana eu estou lançando um material também gratuito, que é tipo um diário de emoções para as crianças. E eu sugiro que esse diário eles levem para a escola quando eles voltarem. Para que ali tem, né, o que vocês queriam fazer, os sentimentos. É uma coisa bem voltada para a criança, e estou escrevendo com a Regina, minha amiga, também, agora um para adolescente. Então, eu acho que são instrumentos. Não adianta a gente voltar como se isso não tivesse acontecido.
Nós vamos ter que replanejar, reorganizar, ver o que é essencial e o que a gente pode ir deixando de lado. É a questão que você traz muito bem da lei. Nós vamos ter que ter bom senso. A lei está mandando você fazer isso. Sabe o que eu faço? Eu faço cara de paisagem. Eu vou ver com aquelas pessoas, sujeitos que estão diante de mim, o que fica e o que sai. A lei foi feita por alguém que não está no chão da escola. Entende? Então, essa lei vai ser o uso do bom senso. Vou adaptar tantos dias, vou pôr aula sábado, domingo, vou começar às 6 horas da manhã, só se vocês forem loucos, né? Porque aí, mais uma vez, a gente está falando de conteúdo desconectado de uma experiência de vida única. Vamos acreditar que é única nesse momento, né? Então, eu posso estudar ciências, eu posso estudar matemática, eu posso estudar gráficos, eu posso estudar tudo através da pandemia. Sim. Né? Então, eu acho que essa volta, ela tem que ser, essa sim tem que ser planejada com a equipe, sensibilizada, talvez uma roda de conversa com os profissionais antes, para que eles possam falar do que eles estão sentindo, para que eles possam expressar do que eles estão sentindo, para que depois a gente vivencie isso com a turma, porque é o que você está falando. Cada um vai ter uma história para contar. Pessoas que perderam, pessoas que tiveram e saíram. Né? Então, quer dizer, isso é um material riquíssimo. Nós vamos ter que ter a sensibilidade pedagógica de acolher essas histórias, né? De não desmerecer, de valorizar, de escutar, até muitas vezes colocar no papel isso. Colocar no papel. Estou juntando um grupo de alunos e nós estamos iniciando um trabalho que é o Diário da Quarentena. Então, eu estou estimulando a produzirem crônicas sobre a quarentena. E aí nós vamos lançar, no momento oportuno, essas crônicas, porque do início da quarentena até agora já mudou muita coisa, a percepção. Eu tenho um aluno que chegou e disse assim: poxa, Desmar, muita coisa mudou. Por exemplo, o contato com a família, as histórias familiares de que ele não sabia dos antepassados, as histórias do avô, as histórias da mãe, como é que os pais se conheceram. Nesse então, inventário emocional, eu tenho uma parte lá que a gente fala para fazer a árvore genealógica da família, né? Então, olha, todo o conteúdo de um ano está nessa quarentena. Estudar os países, a forma com que cada um está lidando com isso. Pegar os Estados Unidos, uma potência, está como a gente, está como o X lá atrás, está como o B lá na frente. Pegar a questão da saúde, né? Por que tá nesse caos? Porque a saúde nunca foi prioridade, não é? Exatamente. Imagina o quanto de gênio que pode sair dos nossos alunos pensando isso. E que futuramente serão vetores de políticas públicas. Eu acho que nós sairemos de todo esse processo, Jane, com um SUS diferente. Né? Eu sou ativista nesse sentido. Eu acho que nós teremos um SUS mais valorizado. Eu acho que nas campanhas eleitorais, os candidatos eles vão se preocupar mais em criar planos elaborados de valorização do SUS, dos profissionais da saúde. Outra mudança que eu acho que vai impactar diretamente na sala de aula, como eu trabalho com educação básica e ensino superior, e eu sou professor de cursinhos e de terceiro ano de ensino médio também. Pois é. Muitos alunos querem medicina. Eu tenho turma de terceiro ano em que 70% dos alunos querem medicina. E eu nessas conversas que nós estamos tendo, eu estou dizendo, olha, a profissão do médico não é aquele glamour que vocês veem nos seriados,
Grey's Anatomy, ou outra geração que se empolgou com tudo isso. Não é só o salário bom no final do mês, não é só isso, tá aí. Eu participei de uma live com um médico aqui da minha cidade, ele dizendo, olha, eu trabalho durante o dia e à noite eu tenho que tomar banho fora de casa. Eu tenho que tomar banho fora de casa, minha roupa é colocada fora de casa. Tem dia que eu não sinto segurança para abraçar meu filho. Isso é a profissão. E não tem aquele glamour que as séries e que o aluno chega e diz assim, poxa, não, tudo bem, tranquilo. Jana, eu quero te agradecer muito a atenção. Eu que agradeço. E só um recado para esses alunos de ensino médio que estão querendo medicina, uma coisa que eu tenho falado muito, façam aquilo que o coração bate, que dá comichão na barriga, que tem brilho nos olhos, porque o dinheiro é consequência de qualquer profissão que vocês amem. Isso é que faz a diferença. Eu converso muito com eles sobre isso, porque a questão financeira chega num determinado momento que, claro, que é importante, o dinheiro é importante, você ter uma vida boa é importante, só que você ter uma vida satisfatória também é importante. Exatamente. Uma vida satisfatória também é muito importante nesse sentido. Eu queria deixar um espaço aberto, Jane, para você fazer as suas considerações. Assim, sua agenda é muito cheia, você está participando de muitos encontros, mas eu quero agradecer muito você, as pessoas que participaram dessa nossa conversa, e é muito bom ter pessoas como você comprometidas com esse processo educacional. Obrigada. Eu queria agradecer muito, né? É um bate-papo, eu gosto muito de conversar com você, porque eu acho que a gente pensa a educação muito numa perspectiva de emancipação, né? De que cada dia a gente se torne pessoas melhores, uma prática social. Coloco-me à disposição, deixo um desafio para a gente pensar numa live sobre luto, né? Que eu acho que é um tema aí muito interessante para a gente debater e trazer, quem sabe, essa cultura para pós-pandemia, né? E assim, meu muito obrigado, eu aprendi muito, né? Eu acho que a gente aprende. E agradeço e estou à disposição e estamos juntos. Bom, gente, eu vou deixar as redes sociais da Jane aí à disposição de vocês. Esse vídeo ele vai ficar salvo aqui no Facebook também, para quem quiser acompanhar depois. Ótimo. Vou deixar também lá no canal do YouTube, né? Vou passar também para a Jane. E quero agradecer muito a todos vocês que participaram aqui através dos comentários. Vai ficar à disposição, né, disso. E dizer que foi um prazer, Jane. Espero que a gente possa se reencontrar presencialmente para discutir sobre todas essas experiências. Tá Obrigada, viu? Parabéns pela iniciativa. Beijo. Um abraço. Vou te mandar, o inventário está lá no meu site, vocês conseguem baixar tudo gratuitamente. Coisa boa, muito bacana. Eu vou passar para as escolas também isso, tá certo? Tá bom. Obrigada, viu? Um abraço. Tchau.